Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar mais um pouco sobre esse livro, Inteligência Artificial, Sociedade, Economia e Estado, da editora Thomson Reuters, foi publicado em 2021. Vou falar agora de um outro capítulo, né? Vai ser o capítulo 23, Inteligência Artificial aplicada a decisões jurídicas e análise de cortes judiciais, jurimetria, da Daniele Campos Lima Serafino e da Aline Barros Rodrigues. Bom, os dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que, enquanto em 2009 11% dos processos eram eletrônicos, esse índice em 2019, 10 anos depois, saltou para 90%. Então, houve, portanto, uma incrível virtualização em 10 anos. Atualmente, 9 em cada 10 ações judiciais são iniciadas por computador. Somente 13 dos 62 tribunais possuem menos de 90% de seu acervo eletrônico. Além disso, o país ainda é responsável por um sistema, por mais um sistema pioneiro, o Mandamus. Foi desenvolvido pelo TJ de Roraima, com apoio da Universidade de Brasília. Ele consiste de uma plataforma que automatiza o procedimento de cumprimento de mandatos utilizando inteligência artificial, com um sistema que consegue examinar decisões, verificar se é preciso ou não expedição de mandado, e ele ainda realiza a distribuição para um oficial, fazendo com que todo o ciclo burocrático seja evitado, gerando um grande ganho de eficiência. O sistema conseguiu, no TJRJ, dar cabo de nada menos que 6 mil processos em 3 dias. Foi também implementado no TJRJ. De acordo com cálculos baseados em produtividade, um ser humano treinado levaria 2 anos e 5 meses para executar a mesma função. Bom, a adoção da tecnologia no setor público, jurídico brasileiro, né, tem representado um avanço inquestionável. Durante um painel da Justiça Federal, realizado a Justiça no Novo Normal, esse painel foi promovido em agosto de 2020 pelo CNJ, a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, comentou nesse painel sobre a necessidade de se continuar virtualizando os processos em papel e argumentou que, após a pandemia, a realização de audiências via WhatsApp, por exemplo, se tornou uma constante, o que mostra o empenho de todos nessa verdadeira revolução que o setor passou. No caso do direito, a inteligência artificial é uma aliada na análise de decisões dos tribunais. Por exemplo, se temos o caso da mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal, onde as decisões impactam toda a atividade jurídica brasileira, né? Um sistema de inteligência artificial poderia ser usado para verificar situações de divergência entre os ministros num determinado tema. Para esse tipo de avaliação, os autores usavam um sistema de inteligência artificial. A análise mostrou que a quantidade de vezes que cada ministro divergiu. Eles mapearam todos os ministros do Supremo e viram a quantidade de vezes que houve divergência no voto. E assim puderam fazer esse levantamento. Outra possibilidade de auxílio é saber o que já foi decidido anteriormente sobre um caso. Nesse sentido, o processamento de linguagem natural consegue realizar varreduras em processos para encontrar informações relevantes. Além disso, a inteligência artificial pode ser utilizada para realizar a revisão de contratos, que permitem conferir prazos, termos, condições, cláusulas, rescisão, foro, vigência, vários outros aspectos dos contratos, tudo verificado automaticamente. É ainda possível identificar palavras-chave e realizar uma varredura semântica e gramatical do texto para encontrar possíveis erros. Nesse sentido, uma metodologia se tornará essencial para o direito e para que é a jurimetria, definida como conhecimento que utiliza a metodologia estatística para investigar o funcionamento da ordem jurídica, que visa explicar como o direito funciona, sendo desenvolvido em meio de inferência, representando a conjunção de um método estatístico com o objeto da ordem jurídica. O sistema permite comparar dados encontrados em processos judiciais com os índices produzidos pelo Banco Mundial para avaliar a capacidade do país em fazer negócios, o chamado doing business. Os resultados dessa avaliação mostraram que nos tribunais brasileiros, o tempo de citação é similar ao índice internacional,
enquanto o tempo entre a citação e a sentença é de 258 dias, que é significativamente menor que o índice internacional, e o tempo para execução mais de 255 dias, ou seja, é maior que o índice internacional. Então, outra aplicação do sistema de inteligência artificial, né? Você fazer uma espécie de benchmarking, né? Comparar os parâmetros dos tribunais com outros índices internacionais. O setor jurídico, contudo, parece caminhar um pouco mais lentamente na questão do uso dessas ferramentas na tomada de decisões. Todas essas técnicas aqui têm sido usadas para tarefas repetitivas, né? Mas não para tomada de decisões. O setor parece preocupado com a possibilidade de que as máquinas assumam o papel dos advogados. Segundo os autores, esse receio é infundado por um simples motivo. Os programas geram análises que para que os próprios advogados interpretem os dados e tracem um plano estratégico. A decisão de qual a melhor atitude a ser tomada continua sendo dos profissionais humanos. O que as máquinas fazem é auxiliar a interpretação dos dados, que, por causa do número expressivo, são impossíveis de serem investigados por seres humanos. Todavia, a subjetividade humana ainda é o diferencial em todo esse processo. Outra questão é o possível impacto da Lei Geral de Proteção de Dados na coleta dos dados. Então, esse debate é importante, já que as fontes dos tribunais são públicas. Contudo, com a LGPD em vigor, os tribunais podem, por exemplo, anonimizar as informações de magistrados e das partes, o que poderia dificultar o trabalho da tecnologia. Então, os autores estão apontando possíveis dificuldades no avanço do uso dessa inteligência artificial no meio do direito, né? Então, é isso então. Obrigado.